Bom dia, esse menino, bom dia, dona moça. Estamos de volta com a nossa revisão para o Enem. Mais uma vez respondendo questões daquele assunto, daquela matéria que mais cai no Enem de biologia, que é ecologia. Já temos aqui questões de ecologia relacionado a impactos humanos sobre o meio ambiente, impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente. Já temos questões também de relações ecológicas e hoje vamos responder questões de ciclos da matéria e de corredores ecológicos. Então, sem mais delongas, vamos lá para as nossas questões. E a primeira questão é uma questão de ciclos da matéria que caiu no Enem em 2019, que foi aplicado para pessoas privadas de liberdade. Nos diz o seguinte: o nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente e o excesso que é transportado para os cursos d'água tem causado a eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. O método sustentável, visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é o... Minha gente, se vocês me acompanham já tem um tempo, vocês sabem que esse é o momento da aula que você pausa essa aula, tenta responder por si só e depois retorna para ver a resposta. E aí, pausou? Vamos ver a resposta agora então. Olhem só, essa questão aqui, ela poderia ser classificada também como uma questão de impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente. Como eu falei para vocês, né, muitas vezes as questões do Enem, elas são abrangentes, elas vêm com vários assuntos, mas eu decidi colocar como ciclo da matéria, porque vem abordando aqui o nitrogênio, a questão do ciclo do nitrogênio, mas principalmente pelas assertivas, tá? Mas então vamos lá, olha só. Primeiro, uma coisa que eu queria ressaltar aqui com vocês é essa questão aqui da eutrofização. Ele vem nos falando na questão que muitas vezes, né, aquele nitrogênio que é usado como adubo na agricultura, ele pode escoar para os cursos d'água, para os rios, para os lagos e causar a eutrofização desse ambiente. Minha gente, já falamos disso aqui, ó, nas aulas passadas. O que é eutrofização? Eutrofização, minha gente, vai ser o aumento, né, da matéria orgânica ali naquele ambiente. No caso aqui vai ser o aumento do nitrogênio. Com o aumento desse nitrogênio, dessa matéria ali naquele ambiente, vai aumentar a quantidade de seres que consomem esse elemento, e esses seres consumindo muito oxigênio vai diminuir a concentração de oxigênio naquele ambiente, tá? Isso aqui é que é eutrofização, só para relembrar aqui. Aí ele vem nos perguntando qual seria um método sustentável que visasse então a incorporação do nitrogênio para prevenir esse dano ambiental, prevenir, no caso, a eutrofização. Letra A seria a adição de minhocas na terra. Eita, nada a ver isso aqui, minha gente. As minhocas, elas fazem sim uma ciclagem dos nutrientes na terra, mas nada tem a ver com a fixação desse nitrogênio, porque é isso que ele quer. Ele quer a fixação do nitrogênio. O que a gente pode fazer para fixar o nitrogênio, tá? Letra B, irrigação da terra antes do plantio. Eita, isso aqui também nada a ver, né? Nada a ver com a fixação do nitrogênio nessa terra ali. Letra C, reaproveitamento do esterco fresco. Eita, que talvez vocês fiquem tentados a marcar essa daqui. Porque às vezes a gente pode pensar, ora, os animais, né, adquirem o nitrogênio pela alimentação, tá?
Então, se a gente pegar esse nitrogênio, reaproveitar usando esse esterco fresco, talvez a gente possa prevenir ali a eutrofização. Mas, minha gente, não é isso, tá? Porque de qualquer forma, se você reaproveitar esse esterco aqui, de qualquer forma, você está colocando mais nitrogênio na terra e esse nitrogênio pode escoar, pode ir para rios e lagos. Então, não seria essa aqui, essa letra C. Letra D, descanso do solo sem adição de culturas, nada a ver esse aqui também, ó. Essa rotação de culturas ou esse descanso do solo, ele é de fato, ele é benéfico para o solo, mas nada tem a ver com a fixação de nitrogênio. E letra E, fixação biológica nas raízes por bactérias. Eita, que muito bem. Vai ser essa daqui, ó. Vai ser essa letra E aqui que a gente vai marcar. Porque vejam bem, minha gente, a gente tem muito nitrogênio na atmosfera, tá? Aproximadamente 78% da atmosfera vai ser composta por nitrogênio. E todos nós, seres vivos, nós precisamos desse nitrogênio. Mas a gente pode simplesmente respirar e pegar esse nitrogênio? Não, minha gente, não podemos. Nós vamos depender de bactérias presentes aqui no solo. Aqui é o solo, tá? E esses pontinhos aqui são as bactérias. Nós vamos depender dessas bactérias que elas vão fixar esse nitrogênio, tá? De maneira que as plantas elas consigam pegar esse nitrogênio, consigam utilizar esse nitrogênio aqui. E aí, quando a gente se alimenta desse nitrogênio, eu vou desenhar aqui um boi, um cachorro, sei lá, chamem aí do que vocês quiserem, tá? Vou desenhar um arremedo de bicho aqui. Quando nós animais, então, a gente se alimenta dessas plantas, a gente pega esse nitrogênio. Finalmente, a gente pega esse nitrogênio. Então, sem essas bactérias aqui que estão presentes no solo, não pode haver a fixação do nitrogênio, não pode haver a utilização do nitrogênio por nós, seres vivos. Então, no caso, se você quer prevenir com que esse nitrogênio ele escoe, né, para os cursos d'água, a melhor maneira seria usar essas bactérias aqui para fixar esse nitrogênio no solo, ok? Então ficamos aí com a letra E de esporófitos. E a nossa segunda questão também é uma questão de ciclos da matéria e caiu no Enem em 2017, nos diz o seguinte: uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. Minha gente, esse então é o momento da aula que você pausa aqui e depois volta para ver a resposta. Pausou? Vamos ver a resposta agora, então. Nós observamos, então, que o nitrogênio, ele está aqui nessa questão de 2017, ele estava naquela questão de 2019 e ele caiu também, minha gente, em 2015. O ciclo do nitrogênio caiu também em 2015. Vai cair de novo em 2020, 2021? Não sabemos. Pode ser que o examinador, ele resolva variar um pouco, né? Resolva não cobrar nitrogênio. Mas a gente observa que é uma questão, é um elemento que cai bastante no Enem, então fiquem atentos. Então vamos lá ver a resposta dessa questão de fato. Ele nos fala aqui, ó, da produção de nitratos, tá? E nos pergunta em qual
etapa do ciclo natural do nitrogênio que esses nitratos eles são produzidos, ou seja, em qual etapa desse ciclo natural equivale essa produção aqui artificial sintética desses nitratos aqui. Na questão anterior eu falei para vocês que para a fixação do nitrogênio, para o uso desse nitrogênio que está aqui na atmosfera, a gente precisa que as bactérias do solo fixem esse nitrogênio aqui. Aqui tá as bactérias, tá? Elas estão fixando ali. E o que elas vão fazer, minha gente? Elas vão transformar esse nitrogênio da atmosfera em nitritos. Tá? Vão transformar em nitritos, beleza? Esses nitritos aqui, eles serão transformados em nitratos. Eita, que a letra tá saindo uma beleza, né? Mas dá pra gente entender. E esse processo aqui, tanto a transformação do nitrogênio atmosférico em nitritos, como a transformação desses nitritos em nitratos, vão ser realizados por bactérias, tá? Por vários grupos de bactérias. Esse processo aqui, minha gente, da transformação de nitritos em nitratos, a gente chama de nitratação. Tá? Nitratação é o processo aqui de transformação desses nitritos em nitratos. E quem faz esse processo aqui é um grupo de bactérias chamadas de Nitrobacter, tá? Então, essa transformação aqui de nitritos em nitratos, ou seja, o que ele está perguntando aqui, a produção desses nitratos, seria justamente a nitratação, que já está aqui para nós, ó, na letra A. Ok? Mas vamos examinar as outras assertivas para a gente ver. Nitrosação, minha gente, nitrosação é a transformação da amônia presente no solo, seja por decomposição de elementos ali do solo, seja por transformação das próprias bactérias, é a transformação então da amônia em nitritos. Então não é nitrosação, tá? Amonificação. A amonificação pode ser aquele processo de transformação do nitrogênio em amônia ali no solo. Então, não pode ser amonificação também. Letra D, desnitrificação. Olhem só, depois aqui do processo de transformação do nitrogênio atmosférico em um tipo de nitrogênio, em um tipo de elemento que os seres vivos eles podem assimilar, existe ainda um outro grupo de bactérias que faz a desnitrificação, ou seja, que devolve esses elementos para a atmosfera, completando aí o ciclo natural do nitrogênio, tá? Então não é desnitrificação. E por último, fixação biológica do nitrogênio. Ora, fixação biológica do nitrogênio poderia ser todo esse processo aqui que a gente falou, né? Então não seria a letra E. Então ficamos com a letra A de aminiotas. E a nossa última questão de hoje é uma questão que caiu em 2018 e é sobre corredores ecológicos. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e ao aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento das espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? E a gente, então, pausem aí agora e depois retornem para ver a resposta. Pausaram? Vamos ver a resposta aqui então. Minha gente, olha só, nessa questão, então, ele vem nos perguntando, né, por que esses corredores ecológicos,
eles seriam eficientes, eles seriam interessantes na recuperação da biodiversidade. Por que que essa estratégia ela é efetiva? Olha só, antes da gente ver as assertivas aqui, vamos ver o que que são corredores ecológicos. Minha gente, corredor ecológico é exatamente o que o nome diz, é um corredor de mata nativa. Aí vejamos aqui a eficiência, a funcionalidade desses corredores ecológicos. Digamos que a gente tivesse um fragmento de mata aqui, tá? Aqui tá o fragmento de mata, várias árvores nativas, ok, tudo bem. E aqui a gente tem um outro fragmento de mata, também várias árvores nativas aqui, tranquilo. Tá? Digamos que nesse fragmento de mata aqui, ó, a gente tivesse uma população de antas. Vou tentar desenhar aqui, vocês vão fazer de conta que isso aqui é uma anta, tá? Temos aqui então uma população de antas. Essa população de antas, como ela está, por assim dizer, aprisionada nesse fragmento aqui florestal, ela vai tender a cruzar entre eles mesmos ali. Aí o que pode acontecer? Mãe cruzar com filho, pai cruzar com filha, e isso aí, minha gente, reduz a variabilidade genética entre aqueles indivíduos. Certo? Vocês entendem isso? Porque olha só, se eu sou a mãe do meu filho, tá? Meu filho tem 50% dos meus genes. Se eu cruzar com ele, o filho que vai resultar disso aí vai ter uma variabilidade genética no caso, né? Muito menor do que se eu cruzasse com um desconhecido que não fosse meu filho, né? Eu iria aumentar aí a probabilidade de a gente ter uma maior variabilidade genética, genes diferentes aí na nossa prole e nos nossos filhos, tá? Aí digamos que aqui então tá a nossa população de anta, um cruzando com o outro, diminuindo a variabilidade genética. Aí um belo dia aparece um vírus aqui nessa população, uma bactéria, que seja uma doença de uma maneira geral, e ataca essa população de antas. Vocês concordam comigo que a probabilidade de essa doença encontrar seres resistentes a ela é muito menor? Ora, se aquela população ali, ela tem uma genética parecida entre si, a probabilidade desse vírus encontrar seres resistentes a ele, essa doença, né, de uma maneira geral, encontrar seres resistentes a ele é muito menor, porque a variabilidade genética ali é pequena. Então, para reduzir isso, ou para evitar com que isso aconteça, a gente faz o quê? Os tais dos corredores ecológicos, que como o próprio nome já diz, ó, é um corredor de mata ali, né? Pode ser um corredor de mata ali, para que essas populações consigam, ó, cruzar livremente aqui entre os fragmentos. E aí, se porventura existir uma outra população de antas aqui nesse outro fragmento aqui, fica bem mais fácil deles se encontrarem, cruzarem, aumentando a variabilidade genética das populações. Eu dei esse exemplo aqui com animais, mas isso aqui também é válido para as plantas, porque as antas, ó, elas vão se alimentar das plantas aqui e elas vão levar as sementes das plantas de um lado para outro. Ok? Só um exemplo aqui bem curto, bem simples da eficiência desses corredores ecológicos aqui. Então, olha só, a recuperação da biodiversidade é efetiva com o uso de corredores ecológicos, por quê? Propicia o fluxo gênico? Eita, acabamos de falar, né? Propicia, então, o fluxo das espécies entre os fragmentos, entre esse fragmento A aqui, ó, e esse fragmento B, tá? Essas espécies andando de um lado para o outro podem se cruzar, favorecendo o fluxo gênico, o fluxo de elementos genéticos, o fluxo de genes ali entre essas populações. Então pode ser essa letra A aqui, mas veremos as outras assertivas. Letra B.
intensifica o manejo de espécies? Ora, nada tem a ver com manejo de espécies aqui, minha gente, tá? Letra C, amplia o processo de ocupação humana? Muito pelo contrário, né? Diminui o processo de ocupação humana, já que temos aqui mais um trecho de mata ali para as espécies silvestres poderem habitar, cruzar, poderem ali viver nesse ambiente. Letra D, aumenta o número de indivíduos nas populações? Ora, não necessariamente aumentar o número de indivíduos nas populações, né? Pode aumentar aí o fluxo entre eles, o cruzamento entre eles, mas não necessariamente aumentar o número de indivíduos na população. E letra E, favorece a formação de ilhas de proteção integral? Não, né, minha gente? Não favorece formação de ilhas aqui, não. No caso, favorece com que você se desfaça dessas ilhas ali. Você vai ter, então, o cruzamento, você vai ter a integração entre essas ilhas. Então, não seria essa letra E. Ficamos com a letra A de angiospermas. Então é isso, minha gente, essas foram as nossas questões de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. E se tiver alguma questão que você queira que eu responda, seja do Enem ou de outros vestibulares, deixa aqui nos comentários também que eu vou responder rapidamente. E mais uma vez eu digo a você que se você gostou dessa aula, já deixa seu curtir aqui para o YouTube entender a relevância dos corredores ecológicos, a relevância dos ciclos da matéria e espalhe aí esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Até mais, minha gente, até a próxima aula.